Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito carinho que estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões, que estamos aqui dedicando minutos preciosos do nosso dia para cuidar da nossa alma. Esse momento que a gente eleva o nosso coração a Jesus, tranquiliza os nossos pensamentos e dedica a uma passagem, dedica a um ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos e que a paz de Jesus se faça presente aqui entre nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem que vai guiar e inspirar a nossa reflexão, ela se encontra no capítulo 11 do Evangelho, e no item 10, que é a passagem A Lei de Amor. Para iniciarmos aqui hoje, eu gostaria de compartilhar um trecho da passagem do Evangelho, e este trecho ele vai guiar toda a nossa reflexão desta quinta-feira. Então é um momento em que o Espírito amigo que está ditando esta passagem, que é autor desta passagem, ele vem e nos diz: crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amado, abrirá caminho. Ela é revolucionária, segue sua rota, que é determinada e invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouves, pois que já sois infinitamente melhores do que eras há 100 anos. Mudastes tanto, em proveito vosso, que aceitas de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitavas. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitará com a mesma facilidade as que ainda vós não puderam entrar em vosso cérebro. Bom, meus queridos amigos e amigas, nós vamos aqui hoje refletir e entender um pouco mais o que essas palavras têm para nos ensinar. Mas antes da gente refletir este trechinho, eu gostaria de rememorar aqui um momento que é narrado para nós lá no Evangelho de João. Um momento em que Jesus, conversando ali com os discípulos, já preparando os apóstolos, preparando o coração deles para a tua partida, para a tua volta para a vida espiritual. Então Jesus já estava ali avisando aos apóstolos que ele partiria, que ele iria para um lugar que os apóstolos ainda não poderiam o acompanhar, mas que Jesus iria e prepararia o local. E nesse momento, durante essas conversas, muitos dos apóstolos questionavam: mas Senhor, para onde o Senhor está indo? Por que nós não podemos ir acompanhar o Senhor? E Jesus, muito serenamente, tranquilizava ali o coração deles, tranquilizava o pensamento dos apóstolos. E em determinado momento, Pedro vai ali conversar com Jesus, questionar por que ele não podia ir. Lembremos que Pedro era um apóstolo que caminhava muito com Jesus. Pedro tinha um jeitinho um pouquinho ansioso, um pouquinho ali enérgico, mas Pedro tinha muito carinho para com Jesus e ele sempre estava seguindo os passos do Mestre. Então, nesse momento, Pedro vai até Jesus questionar por que ele não poderia, então, se ele amava tanto a Jesus. Pedro diz: eu daria a minha vida por ti, Senhor. Por que eu não posso seguir para onde o Senhor está indo? E nesse momento, Jesus avisa a Pedro que Pedro negará 3 vezes quando o galo cantar. Pedro, nesse momento, fica um pouco incompreendido ali com aquela afirmativa do Cristo. Como assim? E Pedro pensa, acredito: negarei 3 vezes ao Senhor? Eu que tanto te amo?
Mas Jesus, vejamos que avisa a Pedro que um teste, que algumas provas viriam. Então seria o momento de Pedro se fortalecer, de Pedro ficar mais atento, porque ele seria testado. O teu coração, a tua fidelidade para com Jesus seria testada. Mas Pedro, acredito que isso é uma interpretação pessoal minha, Pedro não focou muito nessa parte. Ele foi um cadinho revoltado ali por Cristo achar que ele o negaria. Mas nós acompanhamos aí, lá no Evangelho de João, os momentos em que, quando Jesus é preso e Pedro é levado junto ali, e nós percebemos que quando Jesus está ali de frente para o sogro de Caifás, é o momento naquele local que Pedro o nega. E quando Jesus está saindo, sendo transferido junto aos guardas para Caifás, é o momento que Pedro nega pela terceira vez. E nesse momento, o galo canta. E é quando Pedro percebe. Quando o galo canta, Pedro percebe que negou a Jesus pela terceira vez naquele momento, naquela situação. Então vejamos que nesse momento é narrado para nós no Evangelho, que nós vamos acompanhando a história, que Pedro fica surpreendido. Pedro fica totalmente tocado em seu coração porque ele percebe que aquilo que Jesus havia o avisado que aconteceria, aconteceu. E que ele havia sucumbido, que ele havia caído. Mesmo Jesus o avisando dessa possibilidade, ele caiu nesse teste. Ele tropeçou, ele falhou. E a história, ela continua. Vejamos aqui que não estamos entrando nos detalhes de como foi essa negação, porque hoje a nossa reflexão, ela vai um pouquinho mais à frente. Então estamos contando aqui de uma forma geral todo esse contexto da negação de Pedro. Mas, meus queridos amigos e amigas, depois que Jesus então é preso, depois que Jesus sobe ao Calvário, nós temos aí depois o retorno do Cristo, quando ele começa a aparecer ali para os apóstolos. E em determinado momento, ele vai e aparece para Pedro. Isso é narrado para nós lá no Evangelho de João, capítulo 21. Momento entre Jesus e Pedro, após a negação de Pedro. E nesse momento, Jesus vira-se para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas mais que a estes? E Pedro responde: claro, mestre, claro que te amo. E Jesus ali continua conversando com Pedro. E pela segunda vez, Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, claro, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro ali pensando, pela terceira vez: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E nesse momento, Jesus, confirmando ali que Pedro amava, Jesus o convida então Pedro para continuar a boa nova, para Pedro ir apacentar as ovelhas e cuidar da boa nova e dar sequência no apostolado, no compartilhamento das verdades de Deus, no compartilhamento dos ensinamentos que elevam as almas. E depois desse momento, Pedro ele começa a se dedicar profundamente a esse apostolado, a essa comunhão com Jesus, a essa comunhão com Deus. E é muito bonito a gente ver essa história, porque Pedro ele se dedica totalmente, como uma rocha mesmo, que significa o nome dele, como uma rocha ele se torna para ele dar sequência à boa nova. E eu compartilhei essa história aqui conosco de uma forma breve, de uma forma ampla, porque essa é uma história, queridos amigos e amigas, que ela contém muitos detalhes. Mas aqui eu ressaltei alguns
para compartilhar conosco. Quantas vezes a gente não foi como o nosso querido Pedro? Conhecemos a Jesus, estudamos os ensinamentos do Mestre, nos aprofundamos ali nas palavras do Cristo. Contudo, ainda erramos, ainda falhamos, ainda sucumbimos em muitos testes da nossa vida. Assim como Pedro, que caminhava juntinho a Jesus, Pedro que seguia os passos do Mestre, que estava ali sempre ao lado de Jesus, ouvindo as palavras que Cristo compartilhava. E mesmo assim, Pedro tropeçou, Pedro falhou, Pedro sucumbiu. Quantas vezes não somos como o nosso querido Pedro? Um grande exemplo para nós. E quantas vezes a gente, ao tropeçar, ao cair, a gente desanima. A gente pensa, nossa, mas eu errei de novo. Mas eu falhei de novo. Quantas vezes o nosso coração é tocado por profunda culpa, profundo remorso, após ter consciência de uma falha que tivemos. E muitas vezes na nossa mente se questiona, mas eu conheço o Evangelho, eu conheço as palavras de Jesus, mas errei novamente. E aí vem aquela culpa que nos estagna, sabe? Aquela culpa que nos corrói o coração. Aquela culpa que nos faz sentir lá no chão, caídos. Assim como Pedro, quando naquele momento que ele percebe que ele sucumbiu, que ele tropeçou feio, que ele errou que ele negou 3 vezes a Jesus, quando ele percebe isso, o coração dele é tomado por uma culpa. Ele pensa, mas eu errei. Cristo me avisou e eu errei. Assim somos nós. E nesses momentos que a gente tem a consciência das nossas falhas, dos nossos erros, por vezes a gente deixa o nosso coração ser tomado de profunda culpa. Aí começamos a ruminar, nossa, mas eu só erro. Nossa, aí as falhas começam a ser exaltadas, a gente começa a desanimar. Começamos a pensar que não estamos evoluindo, que não estamos saindo do lugar que estamos, que não estamos progredindo. Quando a gente erra e tem uma profunda culpa, por vezes a gente acredita que não estamos evoluindo. Nos questionamos, mas conhecemos o Evangelho e ainda erramos nesse ponto, a gente começa a se questionar. Isso é natural. E aí pode acontecer de vir um desânimo muito profundo. Uma vontade de desistir, de não tentar de novo, de não querer se levantar. Aí pode vir uma melancolia muito grande no nosso coração. A gente fica frustrado conosco, não com o outro, mas a gente fica frustrado conosco por ter sucumbido novamente, por ter tropeçado, por ter falhado, mesmo conhecendo os ensinos do Cristo, mesmo conhecendo os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem o ponto interessante, o ponto-chave da nossa reflexão aqui. Olha só o que o Evangelho nos diz. Mudastes tanto em proveito vosso, mudastes tanto, aceitastes novas ideias, está com a mente aberta para tantas coisas novas, para o amor, para a liberdade, para a fraternidade, que antes rejeitava, mas agora já aceita de bom coração. Olha só, sois infinitamente melhores do que eras há 100 anos atrás. Essas são as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos, queridos amigos e amigas, que por mais nesses momentos que a gente tem falhas, que a gente sucumbe, que a gente tropeça, e que o desânimo e a culpa que corrói o coração toma a nossa alma, é indispensável a gente rememorar que somos hoje, por mais que ainda erremos, que somos hoje melhores, infinitamente melhores
do que éramos há 100 anos atrás. Que hoje a gente já mudou tanto, comparados às outras existências, comparados até mesmo a anos atrás. Olha o que o Evangelho vem e nos revela para ajudar o nosso coração a se reerguer. Por mais que a gente ainda erre, por mais que a gente tropece, por mais que a gente ainda tenha falhas, cometa equívocos, por mais que ainda exista vícios morais no nosso coração, mesmo a gente conhecendo as palavras do Evangelho, por mais que isso aconteça ainda, é natural, porque não somos seres perfeitos. E como dissemos, é importantíssimo a gente não desanimar nesses momentos de queda, a gente não desanimar nos momentos que a gente tropeça e falha. É importante a gente não desanimar, mas sim rememorar, olha só as palavras do Evangelho, que hoje, mesmo errando, somos infinitamente melhores do que há 100 anos atrás, do que há vidas atrás. E que por mais que nesta existência a gente, quando tropeça, acha que a gente não está evoluindo, acha que não está progredindo, estamos sim. Nós estamos progredindo no nosso tempo, mas estamos. É um passinho por vez a evolução. Então, vejamos que o Evangelho nos rememora que hoje a gente já aceita ideias, sentimentos, virtudes que antes em outras vidas nem passava pela nossa mente, que a gente recusava. E vem uma palavra de esperança aí para nós. Ora, olha só, daqui a 100 anos, daqui a novas vidas, a gente também vai aceitar muitos sentimentos, comportamentos e virtudes que hoje a gente tem dificuldade. Mas ao pouquinho a pouquinho a gente vai progredindo, daqui a 100 anos a gente já começa a aceitar. Isso é uma palavra de esperança para nós, que todos estamos evoluindo. E aí eu rememoro novamente a historinha que iniciamos aqui a nossa reflexão. Quando Jesus vira-se para Pedro, depois de Pedro falhar, e pergunta: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes. E Pedro responde: sim, Senhor. Mestre, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus o convida então para dar sequência no apostolado, para viver esse amor, colocar em prática esse amor, compartilhar esse amor. E essa mensagem também vem para nós. Por mais que a gente erre, por mais que a gente tropece, por mais que a gente ainda tenha falhas, tenhamos esperança que já somos hoje melhores do que nós éramos há um tempo atrás. E já caminhamos um pouco ao nosso tempo para a evolução. Que as experiências da vida, por mais que amargas, muito nos ensinaram. Tornaram o nosso espírito, a nossa forma de pensar um pouco mais amadurecidas. Transformou muitos sentimentos em nosso coração. As experiências das vidas e vidas que já tivemos estão nos transformando, nos melhorando pouco a pouco. A evolução do espírito ocorre pouco a pouco. Não adianta a gente ter pressa, não adianta a gente querer ver um resultado de uma hora para outra. A evolução do espírito ocorre pouco a pouco. Como o Evangelho nos diz, se olharmos há 100 anos atrás, a gente já é infinitamente melhor hoje. E sim, somos. Por isso que a evolução ocorrendo pouco a pouco, Jesus jamais desanima de nós. Jesus jamais desiste, porque ainda falhamos, porque ainda erramos, não. Mas ele vem assim como ele vem a Pedro e nos diz: tu me amas? Cristo faz essa pergunta após a gente errar. Tu me amas? E se o nosso coração afirma: sim, Jesus, nós te amamos, Cristo nos convida a levantar, a não desanimar, mas depois de um erro, levantar e viver esse amor. Esse amor que a gente afirma ter por Jesus e viver. Por mais que a gente erre, levantar e ir viver esse amor. E viver essa grande lei de amor. Porque mesmo errando, mesmo sendo imperfeitos, a gente também pode servir na seara do Cristo. Mesmo sendo imperfeitos,
A gente pode tentar dia após dia viver a lei do amor, compartilhar o amor, fazer o bem. Por isso que Jesus, mesmo ali, sabendo que Pedro havia negado, mesmo vendo que Pedro sentia culpa por vezes, mesmo vendo as imperfeições ainda de Pedro, Jesus diz: Pedro, então continua. Apacenta as minhas ovelhas, então vai lá, continua o serviço. Não desanima, é como se Cristo falasse isso para Pedro. E isso ele diz para nós também. Por isso, queridos amigos e amigas, este trecho que nós destacamos do Evangelho é uma grande gota de esperança para o nosso coração. É uma grande gota de esperança para o nosso coração que por vezes se desanima ainda vendo a nossa inferioridade moral. Porque por vezes o nosso coração fica desanimado, vendo o quanto a gente ainda deve, o quanto a gente ainda tem que se aperfeiçoar, o quanto que a gente ainda tem que melhorar. Às vezes o nosso coração fica desanimado ao ver os nossos erros do passado, os comportamentos que tivemos. Mas o passado ficou. O que importa são as experiências que somaram para quem somos hoje. E se a cada dia a gente ouve o convite de Jesus, perguntando se a gente o ama, e levanta, não desanime, levanta e vai mostrar esse amor que temos por Cristo, se todos os dias a gente faz isso, já estamos dando um passo para a evolução. Então a nossa mensagem aqui de hoje é de esperança, para a gente rememorar que hoje, por mais que tenhamos imperfeições, já somos um cadinho melhores do que a outras existências. Com certeza as experiências da vida nos moldaram e nos tornaram um pouquinho melhor. Com certeza o fato da gente estudar, abrir o nosso coração ao Evangelho, o fato da gente se esforçar já é um passo que a gente dá para o progresso. A sementinha do progresso já está sendo semeada no nosso coração. Então façamos como Pedro hoje. Após errar, após sucumbir, não desanimemos, mas levantemos e vamos fazer como Pedro. Provar o nosso amor por Jesus, trabalhar em prol do bem, mesmo tendo as nossas imperfeições. Vamos buscar viver a lei de amor. Bom, meus queridos amigos e amigas, esta foi a nossa mensagem desta quinta-feira. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre o tema de hoje, que é uma passagem muito especial, que vem aí nos falar sobre o amor. Então nós quisemos trazer aqui esse trechinho do Evangelho, onde destaca para nós que mesmo errando, mesmo ainda sendo imperfeitos, a gente consegue e pode viver esse amor por Jesus, viver esse amor no caminho do bem, fazer o bem, mesmo sendo imperfeitos. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem feita com muito carinho pelo Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estiveram aqui, nos ouvindo e nos acompanhando. Desejamos a todos um excelente dia, com a paz de Jesus e convidamos para estar aqui amanhã para juntos refletir mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem em paz e que assim seja.